Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes no programa Madrugada Astral, transmitido pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV São Paulo e Campinas. Aliás, hoje eu recebo uma conterrânea de vocês aqui de Aguaí. Seja muito bem-vinda, Amanda Souza. Ela veio diretamente de Aguaí para cá, para São Paulo. Tinha coisas para fazer aqui. É claro que eu roubatilhei ela para trazer o conteúdo dela para vocês, nossos seguidores e as pessoas que querem aprender a empreender. Amanda, fala um pouquinho quem é você. Você é empreendedora, é mãe, é casada, está estudando administração de empresas. Sim. E você é uma pessoa que está sempre em busca de inovação para o seu negócio. Sim. Até 4 anos atrás, você era recepcionista. Em que momento você decidiu investir na sua empresa, que é uma empresa familiar? Conta pra gente. Prazer, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho da nossa história, né? O meu pai, ele sempre trabalhou nesse ramo de vendas, né, de fruta. Mas meu pai, ele não tem muito conhecimento, né? Meu pai, ele é muito simples, né? Não terminou os estudos, né? E nós somos em 3 irmãos, né? Eu sou a caçula. Oba, que delícia, né? E você seguiu essa carreira do seu pai, de gostar de frutas? Como é que funcionou isso na família para vocês decidirem empreender? Olha, o ano foi em 2021, né? Que meu pai começou a empreender de novo, né? Com a jabuticaba, né? Ele com a minha mãe. E aí a minha mãe via muita dificuldade, que eles não conseguiam, né? Toda vez que meu pai entrava nesse ramo, ele saía pior do que ele tinha entrado, né? E aí eu não estava contente onde eu estava trabalhando, né? E resolvi entrar com meu pai nas vendas de jabuticaba. E aí entrou, né, a oportunidade de a gente vender abacate, né? E aí foi aí que surgiu a empresa e estamos aí, né? Isso já, então, no meio da pandemia, você decidiu investir numa empresa, Sim. Mudar tudo o que você fazia. Sim. Então, vocês plantavam, colhiam e vendiam a jabuticaba, nesse primeiro momento. Isso, nós não somos produtores, né? Nós compramos produção pronta, né? De produtores lá da região mesmo. E aí nós vendemos, né? Levamos para o barracão, né? Onde a gente beneficia. E aí a gente faz a distribuição, né? O que é beneficiar? A gente colhe, né? Tem de vários tipos, né? Tem cliente que compra já direto de roça e tem clientes que preferem que beneficia, que seria beneficiamento. A laranja, ela passa por todo um processo, né? Que a gente também trabalha com a laranja, né? Que ela lava, passa cera, né? Que aquela laranja vai ficar aquela laranja bonita, brilhosa. Então, olha aí o segredo, não é só você lavar e ficar dando brilho com a toalha, né? Você precisa passar cera. Precisa. O abacate já não, ele só é passado na água, né? E passado numa esteira, onde que ele seca e fica com todo aquele brilho. Ele já não precisa dos outros produtos que a laranja precisa. Mas uma coisa que eu quero saber de você, quando você cresceu, você já viu seu pai fazendo isso. Então, Sim. Você já tinha contato com essas máquinas, você já sabia o que era o beneficiamento. Sim. Então, você não entrou no negócio sem saber absolutamente nada. Você já tinha essa noção. A noção que eu tinha do meu pai é que ele só comprava e revendia. Ele não tinha barracão. Eu nunca tive esse contato com barracão, com beneficiamento, nunca tive. Isso eu fui entrando e fui tendo conhecimento. Fui conhecendo os parceiros, né? Que trabalham com a mesma coisa. E seu pai ficou feliz quando você decidiu investir num negócio que já vinha dele? Muito, muito feliz, né? Melhorou a vida da família toda. Seu Sebastião ficou radiante. Ficou, muito. Que delícia. Principalmente quando você impacta diretamente a vida da família, né? Sim. Porque você está realizando um sonho do seu pai, que talvez já viesse aí dos seus ancestrais. Sim. E você dá continuidade nisso, né? Muda tudo, né? Muda. Até a percepção da própria família em relação a você, né? Porque você passa a ser provedora, né, Sim. Amanda? E a caçula. E a caçula, né? Sim. E na tua cidade, existem outras empresas que são concorrentes do que você faz? Porque no interior tem muita fruta, né? Tem sim, a gente tem bastante concorrentes. Como que você se diferencia para poder vender? Você estava me comentando. Eu conheço a Amanda
há um tempo já, deu match, né? A gente se Sim. conheceu num evento de imersão, deu match, e desde lá a gente não para de se falar. Toda vez que ela vem de Aguaí aqui para São Paulo, a gente se encontra, a gente almoça, a gente bate papo, isso é maravilhoso, né? Quais são os principais desafios, né, que você enfrentou por trabalhar CLT e se tornar uma empreendedora, em que você precisa ter toda a documentação formal, então você precisa constituir contador, constituir colaboradores que trabalham com você, né? Ter uma carteira de clientes. Como é que você começou a desenvolver tudo isso, Amanda? Olha, a dificuldade que a gente encontra no mercado é ser mulher, né? Nesse ramo, você só encontra, a maioria das pessoas é homem, né? Então, lidar com isso, às vezes, é um pouco mais difícil, né? E a dificuldade também que a gente não tinha benefícios, né? Dinheiro para comprar. Então, assim, a gente começou do zero mesmo, né? Então, hoje, que eu falo assim, que eu tenho muito orgulho de falar, porque o que a gente tem hoje, assim, foi sozinho, sabe? Foi trabalho duro mesmo que a gente fez. Não existe, tem um ditado até, né, popular, né, que não existe a bonança sem o trabalho duro, Sim. né? Não existe a tempestade, não existe o tempo fértil sem a tempestade. Sim. E muitas vezes a gente passa por essa situação, né? E cabe a nós, né, quando a gente tem essas situações desafiadoras, como a gente passa, qual é a resiliência, né? O que a gente aprende para levar isso como aprendizado para o resto da vida, porque é extremamente importante a gente aprender e não incidir no erro novamente, né? Sim, exatamente. Começando do zero, como é que você começou a buscar os teus clientes? Olha, bastante indicação, né? Contatos. Eu vinha muito aqui para o Ceasa, né? Então, assim, um acaba passando o contato para o outro, né? Produtores mesmo. Então, para você que está nos ouvindo ou que acabou de chegar agora, eu estou conversando com a Amanda Souza, de Aguaí, próximo a Campinas. Decidiu abrir o negócio dela e, a partir daí, ela entendeu que o networking é importante, Muito né? importante, muito importante. Ontem você até comentou, né? A gente estava num almoço que São Paulo é a terra das oportunidades, Sim, né? Isso, exatamente, é a terra das oportunidades. Então você vem muito para cá para cavar essas oportunidades até no próprio Ceasa, no Ceagesp, né? Porque nesse ramo que a gente vende, tem muita concorrência, né? Então, assim, para você chegar e, assim, simplesmente oferecer o produto, você não consegue. Então, você tem que ter uma confiança, né? Poder vir visitar os clientes pessoalmente, conversar, explicar, contar toda a história, como foi, né? Mostrar o comprometimento que a gente tem com a qualidade. Você até comentou que no interior é mais difícil por ser mulher, né? Você começar Sim. o seu negócio numa área em que é extremamente predominante o sexo masculino. No interior, o homem é mais machista, né? Sim. Existe uma questão da tradição, né? De quem já faz isso é o homem, né? Eu sou do interior, sou de Bauru, né? Mas eu percebo quanto essa tradição do interior, ela continua geração a geração, né? Por mais que a gente caminhe no tempo, viver no interior é diferente de São Paulo, né? A sua empresa, a Soul Frutas, ela é conhecida por essa seleção cuidadosa que você faz das frutas, pelo Sim. beneficiamento, né? Por ter um galpão, né? Para cuidar de tudo Sim. isso, né? Como que é realizado esse processo de seleção? Quais são esses critérios que você traz para que você continue com qualidade? Olha, as compras, ou sou eu quem faz, ou é meu pai. Então, assim, a gente vai pessoalmente, né, ver a fruta. E aí, quando tá beneficiando, tá embalando, a gente tá lá junto, né? Então, eu não deixo por conta de ninguém. Sou eu mesma que fica, ou o meu pai. Então, eu prezo muito pela qualidade. Então, deve ser um processo cuidadoso, muito, né, Amanda? cuidadoso. Porque você precisa olhar, eu estava olhando no teu Instagram, e você até ensina como identificar as doenças das frutas, Sim. né? Então, além de você vender, você faz uma evangelização com o seu público para poder ensiná-lo que aquele tipo de doença não tem nas suas frutas, né? Isso, exatamente. Então, você precisa conhecer para poder evangelizar, né? Isso, exatamente, porque tem muitas das doenças que não apresenta quando você vai ali comprar,
né? Ela só apresenta dias após a colheita, né? Por exemplo, eu vou vender um abacate para você. Ele vai estar lindo. A hora que você colocar na mesa, ele vai começar a apresentar as doenças. Então, assim, a gente cuida E de essa tudo. doença, de alguma maneira, ela é transmissível para o ser humano? Não é. Ela impacta em alguma coisa Não, no intestino? Não impacta. Então, é só na qualidade e na aparência Na da fruta. aparência da fruta, exatamente. Você está falando de abacate, né? Você comentou comigo também que você fez uma migração, né, dentro do seu branding, né, da sua marca, que antes a sua marca era a laranja. Isso. E você agora trouxe para esse setor do verde, da qualidade, né? O verde representa na psicologia das cores a saúde, a terapia, o bem-estar, a qualidade de vida, né? Então você também ensina o seu cliente a usar da melhor forma a fruta, né? Eu vi que Sim. tem receita no seu Tem Instagram, bastante receita. Ai, que delícia. Quem é que cria essas receitas? Você busca, você faz, ou sua mãe faz essas receitas? Olha, muitas das receitas a gente faz, né? Com abacate. Ele é muito utilizado, né? Não só como receita, como para receitas de cabelo, né? Que você pode fazer aquelas máscaras. Quando eu era adolescente, é engraçado você trazer isso, né? Eu lembrei agora. Quando eu era adolescente, eu fazia essa máscara de abacate. É né? maravilhoso. Porque o abacate, ele tem bastante gordura, né? Sim. E ele deixa o cabelo bem hidratado, né? Sim. O abacate ideal para produtos domésticos é o margarida. Que é um abacate mais redondo, que ele apresenta mais oleosidade, né? Que é usado então muito. A forma do abacate interfere Sim, também, né? Tem a variedade. Tem várias variedades de abacate. Antes de eu começar a trabalhar com abacate, a gente sempre achou que era um abacate, não tinha nada a ver. Quero um abacate. Então você ia lá e comprava o abacate. Não, ele tem várias variedades. E na época da chuva interfere a hidratação do abacate? Porque eu sempre ouço que a fruta ela precisa de muita irrigação, que ela precisa de muita água, tipo lixia, né? Que precisa de muita água. O abacate também, né? Também precisa. Ele fica mais macio, né? Ele pega a gramatura, né? Ideal, né? Com o abacate, a produção que não tem água, o abacate ele não consegue pegar a gramatura ideal para venda. E qual é o abacate mais gostoso e mais saudável para alimentação? Olha, é muito indicado pelas nutricionistas o abacate Breda, né? Que é um abacate, ele é difícil, que a produção que dá um ano, no próximo ele não dá, né? Ele é um abacate... Como é que ele é a forma dele? Ele é menor, né? Ele parece um abacate geado, só que ele é um abacate menorzinho, né? Da casca lisa, um verde claro, e ele é um abacate mais adocicado. Então, é um abacate que não precisa do açúcar, né? Você consegue comer ele puro. Né? Então, ele é bastante indicado. O abacate, ele como abacaxi, né? Ele tem abacate com mais fibra, tem uns que tem os carocinhos, né? Umas sementinhas, né? Dentro, né? Mas abacate é uma fruta excelente, até porque ele tem bastante testosterona também, né? Então, é bastante indicado para homens que não gostam de comer frutas, como o abacate, que tem bastante testosterona, né? Quais são os outros produtos que você vende na Sou Frutas, na sua empresa? Nós trabalhamos com laranja, tangerinas, né, limão. Eu falo com meu pai, falo assim, pai, tudo que é fruta e a gente pode vender, a gente vende. Então, assim, tudo que aparece pra gente vender, a gente vende. Mas, assim, o forte nosso é o abacate. E quais são os seus principais clientes? Eles são só da região ou você vende para o Brasil inteiro? Clientes não falam, você não precisa dizer o nome, mas são supermercados, são mercadinhos? Como que gira o seu produto? Né? Eu não consigo vender ainda para mercado, né? Mas Ceasas, distribuidoras, né? Nordeste, toda essa área. Você também vende para o Nordeste? Vendo também. E quem é que abre esse monte de cliente, né? Quantos braços você tem? Porque eu sei que você é uma pessoa que gosta de fazer tudo sob o seu olhar, né? Sim. E é você quem viaja para lá para prospectar esses novos clientes? Sim. Compra, venda, é tudo comigo. Meu pai fica mais no operacional. Mas ele vê, né, a fruta e fala, olha, tem esse... Ele vai lá e fala assim, essa fruta dá pra gente comprar. E eu vou lá e negocio e vendo. Olha, que gostoso isso, né? Trabalhar em parceria desse jeito, né? Mesmo você está me trazendo a questão da empresa familiar, né? Mas você precisa ter um braço direito trabalhando do teu lado para poder ir apontando que caminho que você tem que seguir, né? Sim. Porque isso é extremamente importante, né? Você poder
saber que aquela fruta é de excelente qualidade, né? Que tem menos agrotóxico e que isso talvez impacte diretamente no beneficiamento, né? Isso, a gente acha bastante importante isso, né? E os produtores também, a gente sempre preza por aquele produtor que cuida, né? Não é só aquele que, eu tenho uma plantação de abacate e tá ali. Não, a gente preza pelo cuidado também. Eu tenho visto muito produto agora, né? Que vem com o QR Code, então que não é só a pessoa que está à frente me vendendo, né? A gente consegue rastrear de onde vem esse produto, né? Que é exatamente isso que você está falando, né? Você tem todo esse processo de qualidade, né? Esse olhar para a saúde, para o bem-estar, para a qualidade de vida, para que você mantenha uma empresa sustentável também, né? Quando você decidiu empreender, você falou que você começou pelo seu networking, né? Sim. E que a partir daí você foi vendendo para diversas pessoas. Já logo de cara essas pessoas gostaram dos seus produtos, fidelizaram com a sua empresa? Como é que foi? Conta pra gente. Desde o início, né? Eu sempre prezei pela qualidade, né? Então, assim, não era só vender abacate, né? Então, assim, eu sempre procurei procurar produtores, como eu te falei, né? Que prezam também ali pelo cultivo, né? Que tem todo o cuidado. Então, assim, no começo sempre é mais difícil, né? Mas depois que a pessoa conhece, o difícil é a pessoa confiar para comprar. A primeira vez, né? A primeira vez. Depois que ela compra e vê a qualidade, aí fica mais fácil. Que gostoso isso, né? Você empreender numa região que traz esses desafios, né? Em função de superação, né? Que você precisa se colocar à frente desses desafios. E me conta uma coisa. Qual que é a época que mais você vende abacate? Porque tem época de jabuticaba, tem época de tangerina. A gente sabe que tem as colheitas até em função do tempo, né? Qual que é a época do abacate? Olha, o abacate ele é o ano todo, né? Tem as suas variedades, né? Janeiro tem a variedade, fevereiro. Então, assim, é o ano todo vendendo. Nossa, que gostoso. Impacta mais no verão as suas vendas? Porque dá mais abacate no verão do que no inverno? Como é que funciona? No verão vende mais. E diante, né, de todos esses desafios regionais, diante dos desafios do tempo, da época, como é que funciona a saúde mental? Tua, da sua família? Vocês têm hobbies? Vocês costumam passear de final de semana? Você tem rancho no interior, né? Como é que funciona o teu final de semana, Olha, né? O meu hobby é praticar atividade física. Olha, né? que delícia. Eu pedalo, faço academia, corro. Então, assim, é onde que eu consigo E esse descansar. pedalo é na pista, né? Que você estava me contando, Isso, né? Eu pedalo de bicicleta. Quantos quilômetros você faz? Olha, normalmente, de semana, né, que a gente faz os treinos, é de 20 a 30 km. E final de semana, a gente consegue pedalar uns 100 km. Meu Deus do céu! Você já se imaginou pedalando uma bicicleta na estrada? Quantos quilômetros? De final de semana, 100 km. 100 quilômetros, gente. 100 quilômetros é quase a distância de São Paulo a Campinas, né? Sim. Qual que é a distância, né, que você tá... É Aguaí, Pirassununga, ida e volta, né? A gente conta 100 quilômetros, né? Ida e volta. E como é que você se sente depois que você volta de um passeio desse, né? Porque é um passeio, né? Sim. Você vê gado, você vê verde, você vê árvore, você vê tudo, né, na estrada. Tem o sensorial, porque você sente o cheiro da região, Sim. né? É realizada, né? Porque você fala, quando você está no meio do pedal, você fala, meu Deus, por que eu vim aqui? Né? Você fala, não, vou chegar na cidade e vou vender bicicleta. Mas a hora que você chega, que você viu que você conseguiu, que você foi melhor que a outra vez que você foi, né? É gratificante. E conta uma coisa, como é que é na subida? Não, sofrido. Bem sofrido. Nossa, imagino, né? Bem Porque sofrido. você precisa de força, inclusive mental, né? Sim. Porque você olha aquele desafio, aquela subidona na Você sua não pode frente, olhar. né? A gente fala assim, ó, abaixa a cabeça e só pedala. Ah, isso é uma característica que eu vejo no pessoal que está pedalando, Sim. é verdade, né? Eles abaixam a abaixa cabeça, não, né? Porque se você foca e vai, Porque né? se você olhar, a mente te sabota. Então, você não pode olhar. Abaixa a cabeça e vai embora. Nossa, que delícia. E a sua família te acompanha, seu marido, a sua filha? Ou eles ficam dormindo enquanto você está pedalando? Eles ficam dormindo quando eu estou pedalando. Nossa, que hora você levanta para ir pedalar? Olha, normalmente, quando o sol, assim, como esse sol, né, tá muito quente, normalmente é bem cedinho. Tipo 6, 5 da manhã. É um pedal que gasta 3 horas, mais ou menos. Nossa, então para você que é da região de Aguaí, quer pedalar e não sabe
por onde começar, fala com a Amanda, porque ela vai te dar um monte de dicas aí muito legal. Então, voltando para o seu negócio, quais são as estratégias de marketing que você utiliza para que sejam mais eficazes para você promover a sua empresa, uma vez que é uma empresa ainda nova no mercado, né? Como que você alcança o seu público-alvo, né? Que você estava falando, que é via boca a boca, né? Ou se a internet, ela influencia muito nisso, as suas mídias sociais te ajudam a vender. Influenciam, porque hoje em dia, né, tudo que a gente faz, a gente tem que colocar... É um catálogo, né? O Instagram acaba sendo um catálogo, onde a gente coloca, né, o nosso trabalho, como começou, a história, para a pessoa ficar mais por dentro, né? Ter mais confiança, né? Então, é muito importante. Hoje a gente está com o pessoal que cuida do nosso Instagram, então é bem mais tranquilo. E a empresa que cuida, né, a agência de marketing que cuida, ela tem que entender exatamente o que você quer vender, porque você tem um diferencial, né, que é cuidar da saúde e do bem-estar do seu cliente final, né, não é só pro Ceasa que você vende, você está mandando para aquele consumidor final lá na frente, né? Isso. Então, levar esse conteúdo saudável, né? Você sabe que você está impactando na vida da pessoa, né? Bem gostoso isso, né? Como é que você enxerga o mercado de frutas para o futuro? O que você pensa em fazer? Quais são os seus planos de mercado? Porque você me contou que você quer ser referência na região e no Brasil nos próximos 5 anos, né? O que você está fazendo para chegar lá? Olha, a gente está trabalhando, né, procurando inovação, né, com as máquinas, né, para a gente poder embalar as embalagens, né, então, assim, a gente está, por isso que eu sempre visito, né, para a gente procurar inovação, né, ter bastante referência, né, a gente tem bastante referência no mercado do abacate. E a inteligência artificial, né, no mundo em que a gente vive, se a gente não implantar essa questão de ter uma ajuda de máquinas que podem olhar o campo com drones, né? Podem trazer todos aqueles relatórios, né? Você atrasa muito o seu dia a dia, né? Então, a inteligência artificial, ela é um braço operacional muito grande para que você tire horas de trabalho que antes você ficaria em cima das planilhas, né? Sim, exatamente. Ajuda bastante. Olha, que legal. Eu estou conversando com uma pessoa que é uma conversa deliciosa, né? Trabalhar com frutas é maravilhoso, porque além de ser saudável, é lúdico, porque é muito colorido, né? Sim. Cada fruta tem uma textura, um sabor, um cheiro completamente diferente da outra, né? Então, me fala, quais são essas dicas que você daria agora para quem começa a empreender no seu mercado de frutas, sendo mulher, empreendedora, sem experiência nenhuma, mas que quer começar a empreender com frutas? Olha, conhecimento, né? Conhecimento da fruta, né? Honestidade, você precisa ter muito, né? Não se importar só com agora, mas com depois. Né? O que é agora e depois? Por exemplo, tem muitos concorrentes que pensam só, vou vender só agora e pronto, né? Não pensa no depois. Fazer recorrência com aquele cliente, isso, né? Fazer com que ele goste do seu produto e continue comprando. Exatamente. Né? Eu acho que é o essencial. E o comprometimento, né, com a qualidade. A gente sabe que o interior, né, é um pouquinho diferente do que São Paulo. Por ser pequeno, as pessoas se conhecem mais e elas falam mais, né? Sim. A gente passa pelas pessoas na rua, firme. É gostoso verdade. Isso, né? Mas quem vem do interior para cá já traz credibilidade junto consigo, né? Porque o interior tem muito isso, por ser muito pequeno e as pessoas costumarem ser mais honestas, né? A gente costuma confiar mais em quem é do interior, né? Sim. Então, para você que quer empreender também, seja genuíno, né? Faça de coração, encontre a sua missão e propósito de vida para que você faça o seu melhor possível, né? Não só pensar na recompensa, né? No dinheiro, né? Eu penso assim, que o dinheiro é consequência daquilo que você faz bem feito, né? Então, exatamente. Né? Então, eu acho que se você entrar para fazer com amor, com respeito, né? Tanto com o produtor quanto o seu cliente, o cliente final,
né? Eu acho que tem tudo para dar certo. Ah, que delícia. Tive uma conversa sensacional, super gostosa aqui com a Amanda Souza, que é de Aguaí. Quem quer comprar de você ou quem quer conhecer sua empresa, qual é o seu @ no Instagram? Sou Frutas. Sou Frutas, né? Não tem nome melhor para identificar a sua empresa, isso. né? Amanda, muito obrigada. Eu que agradeço. Desejo muito convite. sucesso, muita prosperidade para você e sua família toda. Muito obrigada, Cláudia. Então, até o próximo episódio. Nos vemos em breve.